Bom, crianças, agora que vocês já assistiram ao vídeo explicando o que é uma carta de leitor e o que é uma carta pessoal, vamos para a atividade do livro do Ler e Escrever, na página 161. Coloca aí a data de hoje. Coloque a data no livro. Data 2/10/2020. Vamos ler essa carta. Em duplas, leiam a carta dirigida ao jornal online Boas Informações e registrem as reflexões, ou seja, tá vendo? Ó, carta de leitor, escrita para um órgão público, ao jornal. Morar no centro. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de se morar no centro da cidade. Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma. Temos a poluição sonora e trânsito intenso, há muitos carros circulando e a poluição do meio ambiente. Quem escreveu a carta foi Ruth Gomes. A Ruth Gomes escreveu a carta, ela leu uma reportagem do jornal online Boas Informações sobre morar no centro e ela quis dar a opinião dela. Então ela escreveu uma carta de leitor para o jornal, deu a opinião dela e o jornal, a equipe do jornal, publicou a carta dela. Porém, o que está faltando nessa carta que a professora ensinou no outro vídeo? A primeira coisa ao escrever uma carta é colocar o quê? A data e o local. Veja que essa carta começou sem uma data e sem um local. Ou seja, nós não sabemos aonde a Ruth Gomes mora. Quando foi que ela escreveu essa carta? Foi esse ano? Foi há muito tempo? Então teve uma falha aqui. Agora nós vamos analisar as perguntas. Quem escreveu esse texto? Quem escreveu essa carta? Tá muito fácil, né? A pessoa que assinou é quem escreveu a carta. Para quem foi escrito? Ela escreveu para quem? Ela está respondendo a um órgão público que a gente acabou de ler para quem ela escreveu. Onde foi publicada essa carta? A carta foi publicada em um site, em um blog? Onde foi publicada? Qual é o assunto do texto? Qual é o assunto principal da carta? Lembra? Ela escreveu essa carta para falar sobre o quê? A autora, a pessoa que escreveu a carta, ela gosta de morar no centro? Sim ou não? Pelo que você leu, pelo que nós lemos aqui, ó, qualquer coisa volta aqui e leia a carta, você vai responder e explicar se ela gosta ou não de morar no centro. Desculpa. Quais são as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Ou seja, ela fala que morar no centro tem suas vantagens. Lá, de acordo com a carta, não é o que você pensa. O que está escrito aqui. O que ela considera ser uma vantagem morar no centro? Você vai responder aqui. Aqui. E o que ela considera uma desvantagem? Morar no centro. Você vai olhar lá na carta e colocar aqui as respostas. A resposta, ok? Agora, você concorda com a autora da carta, a pessoa que escreveu, você concorda com ela? Que morar no centro tem lá suas vantagens e desvantagens? Explique por quê. Você concorda ou discorda, tá bom? Vamos para o próximo. A próxima, atividade 4, carta de reclamação à fábrica de brinquedos Dia Feliz. Então, novamente, nós estamos analisando carta de leitor. Carta de leitor é uma carta que é escrita para um meio de comunicação pública, ou seja, várias pessoas que tiver acesso a esse jornal, a esse site, a essa empresa, pode ler essa carta, carta de leitor.
Agora aqui, mais uma carta de leitor. Então vamos lá. Leia juntamente comigo o texto a seguir. Em seguida, responda as questões para socializar com a classe. Vamos socializar aqui no canal. Olha, agora essa carta de leitor já está começando certa. A primeira coisa, como a Pro falou no vídeo, data e local. Tá vendo? A pessoa que escreveu mora em São Paulo, escreveu no dia 20 de novembro de 2019. Aqui ela já está cumprimentando, né? Para quem ela escreveu, ó, ela está direcionando, ó, para quem ela escreveu. Ela escreveu a direção da fábrica de brinquedos Dia Feliz. Quando você vai escrever para um meio de comunicação pública, um jornal, uma revista, você tem que identificar para quem é. E aqui ela colocou, ó, que lá na fábrica, quando a carta chegar, é para ir para um setor certo, é para ir, ó, esse AC significa aos cuidados do serviço de atendimento ao cliente. Não é para qualquer lugar da fábrica. Qual é o assunto? Ela identificou qual é o assunto. Reclamação de defeito do produto, tá vendo? Uma carta de leitor, reclamação. Olha como ela cumprimenta. Isso aqui é uma carta formal. Carta formal é para alguém que eu não tenho intimidade. Lembra? Carta informal é para mamãe, para o papai, para um amigo. Aqui é uma carta formal. Então ela coloca: olha o cumprimento, prezados senhores, porque é uma carta formal. Então exige formalidade. Ó. Em 29 de outubro de 2019, adquiri um produto da marca Dia Feliz, uma boneca que fala. Foi comprada na loja Brinque Mais, a Rua Vital Brasil, número 100, conforme cópia da nota fiscal. Anexa pelo valor de R$300 em um pagamento à vista. Ao chegar em casa com a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito: o dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Entrei em contato com o gerente da loja, Sr. Roberto, e recebi orientações para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante. Na assistência técnica autorizada, mesmo após 30 dias indicado pelo Código de Defesa do Consumidor para que o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Diante do exposto, solicito, desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso 1º, parágrafo 1 do artigo 18, a substituição do produto por outra da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica esta empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação no prazo de 10 dias a contar do recebimento desta, farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Informo que poderão ser adotadas medidas judiciais cabíveis. Aguarde sua resposta por escrito. Olha como ela se despede, lembra? A carta ela tem uma saudação inicial e tem uma despedida. Como é uma carta formal, ela não se despede até logo, beijo, tchau, te amo. Ela se despede atenciosamente, Maria Aparecida Dias, e deixa o telefone dela. Bom, e era só isso. Nós analisamos a estrutura e a maneira de escrever uma carta de leitor. Agora você vai fazer o seguinte: no seu caderno, você vai escrever uma carta informal para a professora Juliana, como eu pedi lá no outro vídeo. Escreva uma carta informal, se quiser postar no grupo ou aqui no canal, escreva para mim dizendo o que você achou dessa aula sobre carta de leitor e carta pessoal, tá bom? Beijinho, boa aula!